Olá, gente! Vamos a mais uma live. Boa tarde a todo mundo. Todo mundo está bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos ter um convidado especial, como eu falei na live passada. Aí, ó, o Nilson entrou, vou já colocar ele aqui. Chamá-lo para poder participar dessa live linda, que vamos falar do nascimento, a vida, esse meu convidado lindo. Nilson! Olá, bom Querido dia. amigo! Tudo Só bem? assim pra gente se ver na live. Não é verdade? É, muito Então, bom, muito bom. Pelo menos aqui a gente se vê, né? com certeza. Tava aqui comentando, né, com o pessoal, que hoje a live é com vocês, convidado querido, maravilhoso, meu amigo lindo, um mestre maravilhoso na arte aí do Renascimento, um entendedor nato dessa questão que a gente vai falar hoje do nascimento à vida, entender aí, né, como é que essa questão da respiração pode estar ligada aos padrões que a gente tem de comportamento, como é que isso pode facilitar e dificultar a nossa própria vida. Então, o Nilson, ele vai se apresentar, ele vai falar o que é o renascimento. Muita gente aqui que pode estar aqui pode não conhecer essa técnica, né? Essa forma de trabalho. Então, ele vai explicar o que é, para que serve, né? Quais são os benefícios. E depois a gente vai falar. Ele hoje vai falar mais, porque hoje eu tô meio downzinho, sabe? Eu tenho, acho que eu Ah, peguei uma é? virose. Aí eu começo Ih. a falar, tá me dando uns negócios aqui na garganta, mas é bom que hoje é só você. Mas esse assunto é um assunto muito importante na minha visão, né? E como eu falei na live da semana passada, que eu falei sobre as constelações familiares e a escolha da profissão, que como o sucesso está ligado à primeira lei da vida, que é o próprio nascimento. Né? Então, como esse processo da gestação, a gente está sendo gestado dentro da barriga da nossa mãe, o nosso primeiro vínculo, a forma como a gente respira, como isso tudo está ligado a gente ter esse sucesso na vida da gente. E é óbvio que tem aí esses padrões de comportamento que o Nilson vai trazer, e também falar um pouquinho sobre determinados tipos de parto, né, que pode acontecer na vida da pessoa, para as pessoas que estão nos assistindo, que também vão nos assistir, conseguir entender as suas próprias dificuldades e facilidades na vida. Oi, Wilson! O Wilson tá dando oi aqui. Olá, olá, Então, boa Wilson. tarde a todos vocês que estão aqui, a vocês também que vão nos assistir. Como sempre, a live vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois eu vou baixar, vou colocar lá no canal do YouTube, no meu canal Magda Baeta. Vou mandar para o Nilson também, ele pode colocar se ele quiser também nas redes dele. Aceita, deixa eu aceitar. Estamos aceitando o Wilson, que está aqui com o meu Recall, a rede que nós dois somos fundadores, né, Nilson? É Wilson, Wilson. É o E aí Wilson e ele Nilson. vai. Aí ele está aqui, também vai participar, mas só como que eu esqueço o nome, para poder trazer mais pessoas aqui para Mas conhecer engajamento, né? mais engajamento, né, lá no meu Recall, nessa rede de relacionamentos fantástica. Quem quiser pode se inscrever, é gratuito, né? Pode ir lá também criar um perfil. E tem vários profissionais, como eu, o Wilson, que somos cofundadores, como o Nilson, que somos cofundadores, né? E aí fiquem à vontade. O Wilson, se você puder colocar aqui também, né, o link, né, www.meurecall, é meu, né, recall, RSALL.com, e aí é só acessar a nossa rede lá também. Então, querido amigo, vamos ao que interessa, ao nosso papo do nascimento à vida, vamos entender essas facilidades e dificuldades que a gente tem em relação a esse trabalho lindo e maravilhoso, que é aí a sua expertise, você é o especialista na área. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente começar. E muita gratidão aí pelo convite, aceite. Ah, Aceite. eu que agradeço, né? Essa oportunidade de poder contribuir, né? Sempre um pouco, né? Com cada conhecimento. Então, eu, de repente, né? Como você disse, na minha área, né? Você na sua área, né? E a gente conseguindo unir todas as áreas, porque, para mim, todas elas se complementam. E quando a gente une todos esses conhecimentos, a gente consegue ampliar, né, a nossa consciência, a gente consegue ter mais
autotransformações, né? E quando a gente passa isso para o outro, a gente dá a oportunidade, né, de que o outro também tenha essas mesmas transformações que nós estamos passando, né? Porque muitas vezes... Colaborar, né, com o crescimento sem... do outro, com o entendimento, né, dos porquês que acontecem determinadas coisas, isso é muito importante. Sem dúvida. Então, eu começando aí desde 2001, nesse processo, né, de autoconhecimento e a partir daí, né, com essa transformação, né, com essa busca, né, pela transformação, a gente acaba contagiando, a gente acaba incentivando as pessoas que estão à nossa volta também que façam o mesmo. Então, eu acho que esse é o trabalho, né, o nosso trabalho de terapeuta, né? Não adianta a gente só estar aqui mostrando possibilidades e caminhos a serem seguidos se nem nós mesmos, muitas vezes, né, nos perdemos, né, não conseguimos colocar em prática algo que nós ensinamos. Então, não é muito congruente se a gente não mostrar para as pessoas. A gente precisa experimentar. Nós, terapeutas, psicólogos, qualquer pessoa que trabalha com essa área de saúde, né, com a área de comportamental, de desenvolvimento humano, a gente precisa também passar pelo processo. E isso, sim, Newton, eu sei que nós fazemos, isso é muito importante, porque a gente também dá o exemplo através do nosso entendimento do nosso filho. Quanto mais a gente cresce, mais a gente contribui e colabora com o crescimento do outro, para o outro se perceber, né? Isso aqui é muito bonito também. Sem e a dúvida. Importância disso é fundamental. Você, Alberto, tinha razão. E a partir, né, desde 2001 que eu venho nesse processo, então são mais de 20 anos. Desde 2011, com a fundação, né, do IBRARE, do Instituto Brasileiro de Renascimento, e formando terapeutas, foi onde realmente eu acabei focando nesse conhecimento do renascimento, da terapia do renascimento, que muitas pessoas não conhecem, né? Muitas pessoas têm esse primeiro contato com o renascimento através de dinâmicas em grupo, de vivências em treinamentos comportamentais, e muitas vezes fica apenas atrelado, né, ao reviver o momento do parto, né, e passar por essa experiência, muitas vezes sem profundidade e sem o objetivo realmente terapêutico, né? E quando a gente fala da terapia do renascimento, a gente tem a ferramenta principal, a respiração. É através da respiração onde todo o processo, né, funciona. E que processo é esse? Na verdade, é você, através de uma respiração circular, é uma respiração específica, né, onde o terapeuta em renascimento, que nós chamamos de renascedores, ensina, né, a pessoa a praticar durante, seja numa sessão individual ou até mesmo no dia a dia, né, para o controle emocional. Então, é uma respiração específica que, através, né, desse aumento de quantidade de ar, né, que é o volume, né, de uma velocidade mais adequada, né, de uma ampliação da sua respiração, do seu sistema respiratório, você consegue aí a parte científica, né, de acionar os neurotransmissores, os neuropeptídeos, e você ter realmente acesso a registros que ficam lá armazenados, né, e com o objetivo de você poder liberar muitos traumas, muitas emoções reprimidas que a gente acaba guardando no nosso corpo, né, não só na mente. Então, eu digo que o renascimento é uma terapia, né, que trabalha mente e corpo, porque não dá para trabalhar uma coisa ou só a outra, né, estão totalmente ligados, e a partir daí trabalhar esse período, que é o período de gestação, de vida intrauterina, que muitas vezes é deixado de lado por muitas linhas, né, da psicologia ou de terapias, né, complementares, integrativas, e principalmente a influência do parto, porque é no momento do parto, é no momento do nascimento onde acontece o nosso primeiro comportamento, a nossa primeira ação aqui fora, que é a respiração, algo tão simples, porém com um registro tão importante que vai e poderá influenciar o resto da minha vida. Então, é uma terapia que vai trazer bem-estar, alívio de estresse, né? Como eu disse, liberação de traumas, de registros emocionais, né, reprimidos, trazendo ali uma diminuição da ansiedade, que é o que a gente está vendo muito hoje em dia aí, pessoas, né, com crises de ansiedade ou ansiosas demais,
né? Ou até mesmo síndromes do pânico e assim por diante. Então, é uma Deixa eu só fazer terapia... uma palhinha. Diga. O Nilson, ele fala assim, como você respira diz como você é. É, E assistindo nos meus estudos sobre constelação, nessa semana, eu assisti uma constelação de uma menina que, ao final da constelação dela, ela viveu um trauma no nascimento dela. E a constelação mostrou a ela que as dificuldades que ela estava levando para constelar estava neste trauma. E a consteladora falou para ela o quanto é importante ela ir ter essa consciência que ela teve através da constelação e trabalhar. E aí eu vou mandar para ela, inclusive, o seu contato, né? Que o Nilson está em São Paulo, quem quiser procurar em São Paulo, quem é de São Paulo, ele está em São Paulo, eu estou aqui do Rio, porque o estudo que o Nilson está falando tem também o acesso a coisas muito profundas, muito inconscientes, que muitas vezes está ligado a determinadas dificuldades que a gente tem, que a gente nem percebe que pode estar literalmente ligado lá a essa questão da respiração, do nascimento. E quando a gente passa por essa terapia, como libera e como transforma, né, Nilson? É muito incrível. sim, sem dúvida, sem dúvida. É algo, né, que a gente imagina que é tão simples, né, mas que deixa um registro tão profundo no nosso sistema límbico e que no decorrer da nossa vida, principalmente, né, na primeira infância até os 6, 7 anos de idade, né, onde a nossa personalidade é estruturada, tal, como essa primeira respiração vai influenciar na maneira como eu me comporto, na maneira como eu lido com as minhas emoções, né, como eu reajo a cada uma delas. Então, isso vai determinar, muitas vezes, o meu relacionamento com a minha mãe, o meu relacionamento com o meu pai. Então, a gente já sabe que tudo aquilo que a nossa mãe, durante a nossa gestação, viveu, né, nos 9 meses, ou no tempo que você ficou aí, se caso, né, você nasceu antes dos 9 meses, a gente sabe que todos esses registros não estão só ali na mãe, né? Eu vi uns relatos agora, o mês passado, que foi encontrado células da mãe no filho de 18 anos. Olha. Então, olha isso. Então, o quanto as células ali de memórias, né, que percorrem todo o corpo da mãe, também é claro que vai para o bebê, através do cordão umbilical, né, através, né, da parede uterina, né, nos vasinhos que ficam ali ligados, que dão nutrição, que levam oxigênio, que levam, né, todo o que o bebê precisa, né, para crescer. Então, o bebê está ali, sim, recebendo todas essas informações, todos esses registros que a mãe tem, sejam eles visuais, auditivos e principalmente sinestésicos. Então, as primeiras cargas hormonais de emoções que a mãe sente, o bebê automaticamente também vai sentir. Né? E ele não sabe o que está acontecendo, ele só está sentindo aquela carga, né, de informação. Registrando de alguma forma, né? E registrando. Então, ali o que a mãe vive é muito importante. A gente tem que deixar claro que não é tudo o que acontece e esse bebê registra. Né? Não é tudo o que acontece de negativo com a mãe ou sensações ruins, esse bebê vai registrar. Então, existem possibilidades, e as possibilidades são grandes, né? Porque a gente não pode, né, taxar e dizer, né, se você teve esse tipo de parto, significa que você vai ser assim, assim, assado. Né? Porque o que vai determinar é como que você vai lidar com isso no decorrer da sua vida e as suas experiências de vida nesses primeiros anos de vida. Só que o registro está ali. Né? Aquela emoção, né, vivida no momento do nascimento, que é uma ruptura, né? Você estava lá, né, num ambiente totalmente protegido, né, recebendo todo a proteção, o carinho, o amor da sua mãe, tá? Independente do... né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é, independente do que tenha acontecido na sua gestação, porque a gente vê muitos casos aí de tentativas de aborto, né, de doação, né, para adoção. Então, independente do que tenha acontecido ali, o que aconteceu na sua vida ou na vida da sua mãe, se você está vivo hoje é porque você sim recebeu o amor dela. Não tem como não ter, não tem. E no renascimento existe essa possibilidade, né, de você voltar a sentir aquele amor incondicional, que a gente sabe, né, que é o que cura tudo, né, esse amor que transforma através, né, da respiração do renascimento.
Então, esse vínculo, né, que foi quebrado ali, né, e a partir desse momento a criança vem para esse mundo, aí, né, eu pergunto para quem estiver nos assistindo agora online, ou quem for assistir e estiver assistindo depois dessa data, é, qual será que foi esse registro no momento do seu nascimento que ficou guardado e armazenado, né? Será que eu estar aqui neste local, eu sou bem-vindo? Será que eu gostaria de estar aqui realmente? Tá? Ou eu gostaria de voltar para onde eu estava, né? Será que viver é fácil, né? Ou será que viver é difícil, é árduo? Né? A gente vê aí as falas, né? Ah, porque eu tenho que matar um leão por dia. Então, são falas que muitas vezes estão relacionadas a esse primeiro momento do parto. Então, esse primeiro registro, né, dessa transição, na maior parte das pessoas, na maioria das pessoas, ele já vem marcado com dor, com sofrimento. Então, como eu lido com isso? Então, às vezes a pessoa está lá hoje na vida adulta, né, e muitas vezes não tem vontade de fazer as coisas, ou sente que há algum aperto no peito, ou não tem uma relação boa com a mãe ou com o pai, tem sentimentos de raiva da mãe, que isso muitas vezes é muito comum, principalmente em partos, né, de cesárea, né, onde essa criança foi tirada sem aviso prévio, porque ninguém combinou com essa criança que ela seria retirada ali naquele dia, naquele momento, naquela hora. Então, os partos de cesárea muitas vezes geram essa sensação de, né, de que o bebê foi tirado daquele espaço onde ele estava lá quietinho, protegido, e muitas vezes a associação da mãe. Não porque a mãe decidiu, não porque o médico decidiu, não é isso, né? O objetivo aqui não é trazer culpa para ninguém, pelo contrário. Porque às vezes tem mães que nos escutam e aí diz, não, eu não poderia ter feito isso, né? E Aí meu vem a próximo culpa, o filho bichinho da mãe, da culpa. O é, importante é a gente entender que a gente, como adulto, até como jovem, até criança também pode renascer, pode fazer renascimento, eu já fiz em criança. É a possibilidade de ressignificar aquilo que é, hoje eu percebo que é uma dificuldade para mim. Porque, como o Nilson falou, nem sempre tudo que a mãe está vivendo, experimentando, vai ser registrado naquele bebê. A gente vai trazer aquilo como registro dentro de nós. Mas olhar para as nossas dificuldades e saber que a gente pode ressignificá-las quando a gente se utiliza dessa terapia do renascimento. sim, então essa possibilidade, né, de sentimentos de raiva, né, depois falas, né, que a gente vem escutando quando a gente vai crescendo, de como foi o parto, de como foi o meu nascimento, né, muitas vezes são falas distorcidas, e essa criança cresce com com crenças específicas em relação a ela mesma, né? Sendo, sei lá, aquela criança que não esperou 9 meses. Ah, você foi muito rápida, você é acelerada em tudo, né? As coisas que são faladas, né? Você não espera nada, você desde o seu nascimento você já foi assim, né? Então, muitas vezes isso acabam se tornando crenças muito enraizadas e que essa pessoa leva para o resto da vida. Então, conhecer e saber exatamente como foi o seu nascimento, muitas vezes não é tão importante quanto reviver, experimentar, passar por uma sessão de renascimento, que vai te trazer muito mais informação do que ouvir a mãe, do que ouvir a tia ou a avó contando de como foi. Né? Porque, A às vezes, Ju, a aqui, gente ó, cria, né? tem o nosso amigo Robson desejando sucesso sempre, lindo, maravilhoso. Beijo, E beijo, Gaúcho. A Ju é a mãe do meu netinho, linda, maravilhosa, que ela tá falando Ah, que que acha que linda. por isso é importante ter a hora dourada, que o bebê tem um contato pele a pele com a mãe na primeira hora da Sim, vida e amamentar, mesmo sendo cesárea. São as sim. experiências, né, Ju, que o Nilson está falando aqui. São bem Sem significativas. dúvida, sem Né? dúvida, né? Essa aproximação do bebê, né? O não cortar, né? O cordão umbilical logo em seguida, né? Que a gente sabe que sim, é possível aguardar mais alguns minutos, né? Uhum. Então, muitas vezes, até mesmo falta de informação, falta de conhecimento, inclusive dos próprios médicos, né? Por medo, por receio, né? Pelo que ele aprendeu. Então, não existem culpados, né? Então, a gente faz parte de um sistema e a maneira como a gente lida com isso que é o mais importante. E cuidar desse registro. Então, como ficou isso para mim? Foi ok? Eu estou me sentindo bem com relação a isso? Isso é o que mais importa, porque o bebê vai sentir naquele momento. Né? Então, a sensação gerada ali, né? O campo que a gente diz,
né, a energia daquele ambiente, tudo isso às vezes conta muito mais do que propriamente do que realmente aconteceu. Então, falando aí, né, desse período, muitas vezes essa relação, né, com a mãe, essa relação com o pai, né, um sentimento ali, muitas vezes, de ausência do pai, pode gerar uma certa insatisfação da mãe e o bebê também sente. Então, muitas vezes, dentro da barriga da mãe, são feitos acordos, né? É como se o bebê, né, por amor à mãe, ele acaba trazendo para ele aquela sensação, ele traz para ele, né, aquela briga, entre aspas, como se sendo dele. Então, quando ele nasce, muitas vezes ele já traz consigo muitas informações com relação ao que está acontecendo ao redor, né? Ele Porque vai quando esse bebê carregando com ele, né? vai. E quando esse bebê nasce, o que acontece em volta não é externo, é ele, né? Tudo que acontece em volta é relacionado a ele. Ele não tem, né, o discernimento de saber se o pai e a mãe estão brigando porque, né, tá faltando dinheiro. Ele não sabe se o pai e a mãe estão brigando porque estão com problemas, né, amorosos, de relacionamento. Ele não sabe que a avó, a sogra tá ali, né, a sogra, né, ali cuidando do bebê. Então ele não sabe o que está acontecendo em volta. Então tudo ali é ele, né? Então essas informações também são trazidas, né? De como eu lido com o meu externo e como eu vou reagir. E aí as primeiras sensações os primeiros incentivos dos pais né, tirar esse foco, né, do que está acontecendo externamente. Então, a gente trazer essas informações também são importantes, tá? E aí, quando a gente vai, né, para o momento do parto em si, e todas as complicações ou não, se foi um parto tranquilo, se foi um parto rápido, tudo isso pode trazer, sim, né, resultados que influenciam na vida da gente. Então, no caso da cesárea, a gente comentou aí, né, essa questão do vínculo da mãe, muitas vezes a sensação de raiva, né, por ter sido tirado ali. Em termos de comportamento, o cesariano, muitas vezes, ele perde aquele gatilho de ter que fazer, né, de ir em busca dos seus objetivos, porque nem para nascer ele precisou fazer nada. Alguém fez por ele. Não fez Então, esforço nenhum. Porque nenhum, o bebê nenhum, nasce nenhum. sozinho, né, Nilson? Nasce sozinho. E a gente acha, né, que as contrações é tudo a mãe, é tudo a... Não, é o bebê que comanda tudo lá dentro, né? É o bebê que manda informação para a mãe dizendo, olha, tá ok, eu já posso nascer, né? Então já pode começar aí a descarga, né, dos hormônios, né, da produção da oxitocina, né, que é o hormônio do amor, a produção das contrações, os movimentos, é tudo ele que comanda, né? Então, existe a falsa sensação, a falsa informação de que tudo é a mãe, não, né? O bebê ali que está comandando. E se ele não comanda, se ele não faz nada disso, como é que ele vai ser quando ele crescer na vida adulta? Será que ele vai ter iniciativa, né, de ter ação, de agir, de ir em busca das coisas que ele quer? Ou ele sempre vai ficar esperando que alguém faça por ele? Né? Então, seja num parto, né, de fórceps, que hoje em Isso que eu ia dia perguntar. o fórceps é muito doloroso, tem muito sofrimento. Hoje em dia não se utiliza em todos os casos, né? Hoje em dia tem outros processos, né, de sucção, né, que gruda, né, no crânio do bebê, que é um pouquinho menos traumático, mas ainda assim é traumático. E aí, quando esse bebê nasce com uma ajuda, né? Então alguém foi lá e ajudou ele a sair, porque ele talvez tenha ficado preso ali, né, no canal vaginal. E aí, quando ele vai sair, ele está preso. Então, ele precisa de um apoio, seja no ombro, seja na cabeça. Então, ele precisa que alguém puxe ele, né? E aí é uma ajuda externa, que alguém fez isso por ele. E aí essa criança cresce e fica registrado ali que muitas vezes uma ajuda ela é associada a sofrimento e a dor. Olha isso. Então, ele se recusa a pedir ajuda, ele se recusa que o outro ajude ele, porque inconscientemente está lá registrado, ajuda é igual a dor e a sofrimento. Tá? Então, muitas vezes, esse tipo de parto vai dar essa falsa sensação,
né, de que a ajuda não é bem-vinda. Eu não preciso de ajuda, eu não quero ajuda. Então, essa pessoa luta, né, o tempo inteiro e mesmo nos momentos que ela mais precisa, ela não diz, ela não pede ajuda aí, né, Ela fica por com aquela essa... dificuldade ali. E muitas vezes ela nem percebe que ela tem essa dificuldade. Não, não E fica percebe. racionalizando outras coisas, né? Com outros padrões. Isso é que é importante a gente entender, né? Na verdade, Magda, na maior parte, eu diria que 99% das vezes, nós não temos consciência do porquê que nós agimos de determinadas formas. Sim, com certeza. E o quanto algo tão, né, simples e tão bobo como a minha primeira respiração pode me influenciar hoje, né? Porque a respiração de um bebê inicial, ela também não tem pausa. Ela também é uma respiração circular, porém menorzinha, porque o pulmão do bebê é menor, então a quantidade de ar é menor, porém é uma respiração mais rápida, porém sem muitas pausas. E aí a gente vai crescendo, vai vivendo, vai tendo as primeiras sensações, as primeiras emoções, né, que é de vida, no momento em que a gente tem que largar a chupeta, no momento em que a gente tem que ir para a escolinha, no momento que a gente tem que tirar a fralda. Então, é um momento que a gente vai caminhar pela primeira vez. Então, sensações de conquistas, de fracassos, em tudo isso vão sendo registrados e marcados. E aí, como o meu corpo reage diante de cada uma dessas emoções que essa criança, né, vai sentindo e vai ficando armazenado ali, e interferindo na maneira como essa criança respira. Então, muitas vezes, uma sensação de medo, né, ela pode travar essa criança, né, seja no momento de caminhar, seja no momento de fazer algo, seja brincando com os amiguinhos, com os coleguinhas. Então, Vivendo uma situação pela primeira vez que causa uma certa insegurança, trava, né? O medo ele paralisa, né? E a gente sabe que é super potente, né? E a gente não pode encarar isso como algo ruim, como negativo, não. Sim. Pelo contrário. Eu estava até comentando essa semana que eu vi uma série do Netflix, eu não lembro o nome, não sei o que, de chave em inglês, que é de uma... Isso mesmo, você assistiu? Eu assisti alguns capítulos, não assisti tudo ainda não. Uma das meninas, né, que pega a chave, que controla as emoções, ela escolhe a emoção do medo. E ela abre, né, com essa chave, o cérebro dela, né, é muito legal essas metáforas. E aí ela encontra com o medo em forma de uma mulher. O que ela faz? Ela mata o medo e enterra o medo. E aí, a partir daí, ela fecha com a chave e vai viver. E a vida dela, meu Deus, vira um caos, porque ela não tinha mais o medo, né? Então, quanto essas emoções que a gente denomina negativas, né, são importantes, como o medo, como a raiva. Então, como essa criança... Elas são básicas, né, Nilson? Sim, e elas sem têm a dúvida. potência delas. Elas têm a mas potência. Mas a tendência da gente é negá-las, né? É fugir. Porque a gente aprendeu assim. Lamentavelmente, a nossa cultura ensina tudo torto. Exatamente. A gente acaba tendo aversão a essas emoções. Então, a raiva, como essa criança sentiu a raiva pela primeira vez, né? Tirando ali da vida intrauterina, mas nos primeiros anos de vida, quando essa criança começa a fazer birra, gritar, chorar, né? E o pai vai lá e fala, ou a mãe, né? Para já, menino, não, que coisa feia, né? E aí a criança esperneando, gritando. Então, muitas vezes, como essa criança lidou com isso? Então, quando eu estou com raiva, o que vai acontecer com a minha respiração? Ela vai ficar uma respiração mais rápida. Ela vai ficar uma respiração mais ofegante. Então, existe um padrão respiratório também para esse tipo de emoção. E se eu continuo com essa emoção e com esse padrão respiratório, eu vou agir, eu vou ter comportamentos totalmente relacionados a esse padrão, né? Então, é como eu lido com as emoções e como eu respiro que essa maneira vai ficar registrada. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque desde o momento em que eu nasci até hoje, esses registros foram ficando, e eu falo que a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velho, e a gente vai desaprendendo a respirar. Então a gente vai respirando cada vez menos, a gente vai evitando e tendo aversão a essas emoções, só que os padrões comportamentais continuam.
né? Então, o que que isso vai determinar na minha vida? Né? A maneira como eu vou agir. Então, aí nós temos padrões, né, respiratórios específicos para cada tipo de personalidade, né? E que a gente pode também associar bastante também com os tipos do eneagrama, que é muito legal, né? Aham. Para quem conhece, né, eneagrama. Então, como esses padrões comportamentais, e a gente sabe que nós, renascedores, só de bater o olho e perceber como a pessoa respira, a gente já dá para ter uma ideia ali de como ela se comporta, de como ela age, né? E assim, como ela lida com as situações do dia a dia. Então, para um terapeuta que atua, né, em consultório, ou seja, em grupos, ser um renascedor é importante justamente para ter essa visão comportamental relacionada ao padrão respiratório, né? Então, nós temos aí alguns tipos, né, de padrões, onde muitas vezes a gente percebe na maneira como a pessoa age. Então, a gente tem o fazedor, que é aquele Aham. que quer tudo, ele quer muito, é importante para ele a conquista, e ele vai, e ele faz mil coisas, né, ao mesmo tempo. E é muito comum, né, que essas pessoas, muitas vezes, tenham uma respiração mais rápida, tenham uma respiração mais ofegante, né, Acelera os influencia. pensamentos, né? Fica com o pensamento acelerado, ansiedade a mil. Sim, sim, o pensamento fica a mil e essa pessoa não consegue parar. Essa pessoa ela não consegue ter um momento de descanso. Então, no momento do almoço, ela está com a cabeça pensando a mil, ela está com o celular na mão, ela não consegue parar sem ver as mensagens do WhatsApp, ou ela tem que comer assistindo televisão, ou ela tem que comer assistindo um vídeo. Então, ela não Ela consegue, fala, ela não respira. Porque não respira. é aquela, você percebe aquilo, aquela rapidez, né? A pessoa não Sim, para para e, respirar, para inspirar, para expirar, é tudo muito rápido. sim, para esses tipos de pessoas, né, que nós chamamos de os fazedores, é, não existe o momento presente, né? Ele quer estar sempre à Tá na frente, frente. né? Ele está sempre querendo que as coisas aconteçam de forma mais rápida, né? Para ele ter o resultado mais rápido. E aí essas pessoas não percebem que a base desse tipo de comportamento é o medo, né? Uhum. É a angústia ali guardada, é o medo em forma, né, de pressão no peito, e que vai refletir na maneira como essa pessoa respira, né, na maneira como ela lida, né, e como ela se comporta, tá? Tendo aí resultados físicos, porque se eu falo muito, como você disse, eu não inspiro, eu não me abasteço de ar, eu não tenho uma quantidade de ar suficiente para que o meu corpo faça essa troca Então, gasosa, né? quantos litros? 5 litros capacidade que dá? Em média nós Média. temos essa capacidade, só que respiramos em torno de meio litro. É. E aí quando a gente puxa o ar, Não enche o tanque. a pessoa, né, a pessoa, né, que tem esse, né, esse padrão de fazedor, que muitas vezes fala, 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 ela está soltando muito ar, ela está tendo um desequilíbrio químico aí de gás carbônico. Então ela está soltando muitas níveis de CO2, desregulando todo, né, a questão química do corpo, né, do sangue, muitas vezes trazendo a alcalose respiratória que traz aí uma tetania. Então são pessoas que são mais rígidas, são pessoas que quando você toca sente dor em todo o corpo. Fazer massagem, essa pessoa é bem difícil de receber massagem, né? Porque ali os níveis do dióxido de carbono, muitas vezes trazendo uma contração involuntária dos músculos, isso traz uma sensação de essa pessoa carrega o mundo, né, nas costas dela. E ela acredita realmente que carrega o mundo das costas, né? E ela tem que fazer o tempo inteiro. Então, ficar parado e não fazer nada é um crime, é um Nossa, pecado desesperador. mortal, é um pecado. Ela não aceita isso, ela não concorda, ela acha que é perda de tempo e por aí vai. E a gente sabe que muitas vezes o descansar, né, o ficar tranquilo por alguns minutos, Não né, fazer nada. o não fazer nada é tão importante quanto, porque você com calma, com equilíbrio, muitas vezes vai ser muito mais produtivo do que acreditar que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo é mais rápido.
Sim. Só que às vezes não faz nada, porque acaba atirando para tudo quanto é lado, né? E realmente acaba, né, não trazendo resultados reais e eficazes, porque atropela, né? Toma decisões que não são muito adequadas, toma decisões na No base, impulso. no É. impulso, né? Naquela coisa da energia da raiva, que é uma Aí é energia que premeditada demais, né? é, é. Então a gente tem o fazedor, né, que é esse padrão, um que é muito comum nos dias de hoje, que a gente pode, que eu acho que é importante também. É claro que a gente não vai dar para falar de todos os De padrões, todos, é. né? Mas um dos padrões comportamentais que hoje em dia que a gente vê muito, que é o depressivo, né? Que é aquela Muito. pessoa que está sem energia, que é aquela pessoa que não tem forças para levantar da cama, não tem o porquê, né? Não tem motivos para ir Tem trabalhar, não tem sentido, a vida não faz sentido. não faz sentido. Então aí é claro que a gente pode ver um padrão respiratório com uma pausa gigantesca. Então entre uma É. inspiração e outra, a pausa dessa pessoa é muito grande, tá? Da Chega até a mesma dormir, forma, né? chega porque, né, muitas vezes o dormir é a válvula de escape, né? Muitas vezes o dormir é se jogar no sofá e ficar encolhidinho, coberto ali com uma mantinha, né? Que é um sentimento de proteção, né? Muitas vezes é se jogar na cama, no seu travesseiro, no seu espaço, no seu ambiente, que muitas vezes leva essa pessoa a voltar ali à vida Deixa, intrauterina. me permite fazer um parênteses aqui que eu acho que é Diga, importante. Me veio isso diga. muito forte agora. Tudo isso que o Nilson está falando, que a gente está trazendo, não significa que esteja certo, que esteja errado. A gente está Não. falando de padrões de comportamento que, quando a gente contextualiza, eles são adequados. Mas quando se torna algo que dificulta a pessoa na vida dela a conquistar, a ter sucesso, aí esse padrão ele está inadequado. Aí sim a gente vai trabalhar esse padrão, né, Nilson? Sim. E o que eu acho mais importante o que essa informação vai me beneficiar, né? Sim. O que eu saber qual o padrão respiratório que eu tenho vai me ajudar na minha vida, né? Porque Uhum. às vezes, tá, aí eu carimbo você e falo, você é isso, você é aquilo. Ah, legal. E aí eu faço o que com isso, né? Uhum. Então, se eu consigo, o primeiro passo, que é identificar como eu funciono, né, aquela Uhum. coisa que é trabalhada nos coaches, né, nos coaches da vida, que é como eu estou hoje e onde eu quero chegar. E para eu chegar aonde eu quero, primeiro eu preciso saber onde eu estou, como eu estou. Então, eu preciso saber como eu respiro. Então, eu me identifico com qual tipo de padrão respiratório. Padrão. Deixa eu te Porque, contar, uma diga, cliente minha, uma cliente antiga, sabe, que chegou com uma síndrome de pânico e a gente já vem trabalhando há muitos anos. Botei ela para respirar. A quantidade de download, de ficha que caiu quando ela viu a dificuldade dela ali deitada, fazendo a respiração consciente circular, ela conseguiu entender esse padrão de comportamento. A terapia dela deu um avanço, deu um salto assim gigantesco, gente. Além de você conseguir ressignificar esse padrão e transformar e agir de maneira mais facilitadora para você, né? sim, porque você faz todo o trabalho, né, de mente, todo o trabalho de história de vida, né, de entender como essa pessoa, né, tudo que essa pessoa viveu, todas essas informações, né, que nós chamamos de conteúdo. Só que aí a gente esquece que existem os registros físicos, né, de como, né, de esses registros no nosso corpo. E muitas vezes descartamos a maneira como respiramos. Então, e o quanto a respiração envolve o meu ser, a respiração sou eu, né? Como você iniciou, né, a live dizendo, né, diz como eu respiro e eu te direi quem és. Porque como eu respiro é exatamente não só quem eu sou, mas principalmente quem eu me tornei, né? Porque a gente sabe que nós não somos os nossos comportamentos. Então, eu posso mudar, eu posso transformar. Então, às vezes fica assim, não, mas eu sou muito ansioso. E quando a pessoa fala isso, e aí sorri, porque é legal falar. Ai, porque eu sou ansioso. Porque a mãe Como se a disse. ansiedade fosse uma coisa ruim. A É, forma como ela é expressada é que torna ela ruim na vida da pessoa. Mas a sim, ansiedade é normal. A ânsia sem de querer as dúvida. coisas é natural.
né? Aham, sem dúvida. Né? Mas só que muitas vezes fala assim, não, então aí a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim e eu vou morrer assim. O Como assim? sofredor. Não, não, de jeito algum, de jeito algum. Então aí a gente tem esse padrão do depressivo que vai respirar menos, ele quase não inspira, ele não puxa o ar porque ele está sem É. forças, ele está sem energia. A gente sabe que lá na respiração celular, que é a produção ali da energia do nosso corpo, acontece na respiração celular, que é a produção da água, da energia e a limpeza do nosso corpo através do CO2. Então, se essa pessoa não inspira, automaticamente ela não expira. Então, ela não tem ar para soltar. E cada vez ela vai respirando menos, cada vez tendo menos energia, cada vez. Por isso que muitas vezes aquele ditado, né, dos nossos avós, levanta, sai da cama, vai se mexer, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, vai. Para Faça liberar, isso. Porque transformar, porque fica se intoxicando, né, Nilson? Se sim, intoxica. Né? a gente esquece da parte física, da parte química do Sim. nosso corpo. E não só a mental. E aí fica preso nos pensamentos, nas coisas que não estão legais na vida, nos problemas, né, nas histórias dos traumas que teve ou que está tendo, seja de relacionamento familiar, né, com filhos, com marido, com esposa. Então, automaticamente, ela fica presa ali. Por quê? Falta oxigênio, né? Não, as conexões neurais não acontecem, os neurônios morrem e você não tem solução para a vida, não tem ânimo, não tem força, não tem Uma coisa importante motivação. da gente também comentar aqui, eu sei que você concorda comigo, é que o quanto é importante vocês que estão aqui nos ouvindo agora e que vão nos ouvir depois, entender que essa técnica do renascimento, né, nós renascedores, quando a gente leva uma pessoa para uma prática da respiração consciente, não é milagre. Assim como nenhuma Não. técnica. Isso favorece essa consciência, essa percepção para a pessoa poder fazer a ressignificação e começar a atuar diferente. Porque eu É. percebo, sabe, Nilson, que as pessoas buscam muito milagres do lado de fora. Aham. As Sim, técnicas são poderosas, os recursos são maravilhosos, mas o ator, né, o protagonista somos nós, né? sim. Não, e muitas vezes as pessoas acreditam que, ah, não, eu vou fazer uma sessão de terapia de renascimento e Uhum. tudo vai mudar e tudo vai se transformar. E assim, sendo bem sincero, eu já atendi várias pessoas que sim, isso aconteceu em uma sessão, né? Mas não é regra, porque existe todo o envolvimento de o quanto realmente eu quero, o quanto realmente eu estou disposto à mudança, o quanto realmente estou preparado a enxergar tudo isso, porque às vezes você ainda não está pronto para ver e E também perceber tudo isso. o Então nível de existe um consciência, tratamento, né? O nível de consciência que aquela pessoa que te procurou, né, naquele momento, que fez uma sessão e vários downloads aconteceram, porque ela já vem num processo também de autoconhecimento, de percepção, que favorece quando ela está ali dando quando ela toma consciência daquele padrão de fazer aquela transformação. Mas a maioria de nós tem muita dificuldade, né? De ter essa lucidez sem dúvida. sobre nós. E quando a gente fala, né, de padrões respiratórios, imagina você vivendo 30, 40, 50 anos. E aí Uhum. você chega a um determinado momento e leva a sua atenção para a sua respiração e percebe que você não está respirando de forma adequada. E você vem respirando dessa forma há muitos anos. Então, não é de uma hora para outra que você vai alterar esse padrão respiratório. Então, existe todo um trabalho, um tratamento a ser feito, né? Sessões, que a gente indica no mínimo 3 sessões para tratar assuntos mais específicos, assuntos mais leves. E também tratamentos que podem levar até 10 sessões para uma limpeza, né, física, espiritual, ou o que for. Então, não é assim que vai acontecer de uma hora para outra. Então a gente sabe que sim, sou meio suspeito em dizer, mas sim, os resultados do renascimento são muito rápidos, são Não, a muito Fabiana imediatos. colocou aqui que o Renascimento tem ajudado ela muito. Eu mesma, quando eu fui fazer, já fiz 2 vezes a formação com você, depois trabalhei com você em outra. Gente, respirar, já fiz o Returning, que é outro trabalho também que envolve o renascimento, os encontros nossos de renascedores. Quanto mais a Sim, gente atua, quanto mais a gente respira nessa técnica, mais a gente consegue se promover essas transformações. sim. É tão verdade, gente, que eu tenho tatuado aqui, ó, Reborn. Essa é a Magda, essa é a Magda. É.
E eu acho que assim, eu acho que um outro padrão que eu acho que ainda dá tempo da gente falar mais um pouco, é um padrão do medroso, É, ou daquele padrão do apego, né? Das desapegado. pessoas, É. do apegado, né? Das pessoas que acabam não inspirando, né, da forma mais adequada. E tem dificuldades para quê? Para soltar o ar. Né? Fica tensa, durinha, né? Prende. Fica, prende porque ele precisa armazenar, ele precisa se abastecer, seja ou para sair correndo e fugir, né? Para sair daquela situação, ou muitas vezes paralisando, né, os comportamentos. Então, o padrão respiratório do medroso, ele vai chegar aí na escassez, na maneira como que eu não posso gastar tudo, né? Então, porque eu preciso guardar porque vai faltar. Então, e às vezes isso vai influenciar inclusive na vida financeira dessa pessoa, porque existem crenças relacionadas a esses padrões comportamentais, né? De falta, de escassez. Muitas vezes crianças que na infância tiveram problemas de asma, de bronquite, Sim. tá? Então isso porque é a dificuldade de soltar o ar, né? Então essas pessoas vão relacionar crenças específicas da vida, né, de como ela lida com essas situações, que estão totalmente atreladas a quem ela é. Então, percepções aí de que não merece, às vezes, né, receber amor e receber carinho, ou dar amor ou dar carinho, né, porque essa coisa do dar, e a gente sabe, principalmente na visão sistêmica, que o equilíbrio entre o dar e receber, ele tem que existir, É senão a coisa fundamental, né? não funciona. E na respiração não é diferente. O medroso é aquela, quando solta o ar, fica aquele, É, né? a gente chama de entrecortada, né? Entrecortado. Vai Já dando o do soquinhos. apegado, ele não dá conta de soltar tudo, O né? do apegado, ele também tem essa entrecortada, só que ele não vai até o fim. Não vai até o fim. Ele sempre vai guardar um pouquinho, porque ele tem medo que aqui falte, que acabe o ar, né? Também. Então assim, como informações assim tão simples podem mudar a maneira como eu, né, me comporto, quais são as minhas atitudes diante, né, das situações na minha vida. Então é muito legal quando a E de gente você poder se reconhecer, né, através da forma como você respira, você reconhecer quais são os seus padrões, né? E ver aonde aquilo está facilitando, dificultando na sua vida. Sim, e se você de repente ainda não, né, despertou aí a vontade de procurar um renascedor, um terapeuta em renascimento e passar por uma sessão, a dica que eu dou traga consciência, né, para a sua respiração. Então, a partir do momento em que eu paro, né, se eu estou fazendo algo e eu paro para perceber como eu estou respirando naquele exato segundo, e eu trago essa consciência, eu vivo o momento presente. Então, eu não estou nem no passado e não estou nem no futuro. É uma forma de meditação. De você ter consciência da sua respiração é meditar. É você saber por quê. A partir do momento que eu levo a minha atenção para a minha respiração, eu altero. Porque eu vou perceber e falar, opa, eu estou segurando demais. Eu estou puxando pouco ar. Soltando pouco. Ou eu estou né? soltando pouco, ou eu estou soltando rápido. muito. E a partir desse momento em que eu levo a atenção, eu mudo, eu transformo, eu modifico. É o momento presente, né, Nilson? Só no É. momento presente a possibilidade de mudança. Então uma coisa que eu digo, uma dica que eu sempre dou é pegar aqueles post-it, né, aqueles papelzinho, adesivinho amarelinho, e gruda pela casa, e toda vez que você passar por um determinado lugar, vai estar lá, observe a sua respiração, ou respire, né, porque a gente não tem o hábito de perceber, a gente não tem o hábito de se observar, a gente está tão preocupado com o que está acontecendo em volta, né? Se aquela pessoa está fazendo, o que a pessoa está falando, né? De que maneira isso influencia, né, a minha vida. Nossa, eu assistindo ontem aquele BBB, Jesus, né? O momento Meu, é riquíssimo em termos de informações comportamentais, né? E o quanto as pessoas estão presas no que acontece fora, mas elas não olham para o próprio umbigo, né? Elas não percebem o que elas sentem, né? Então, nós ocidentais somos estimulados a olhar para fora, né? Diferente dos orientais. Mas acho que é um caminho que a gente está seguindo e o Renascimento ele vem com esse objetivo de trazer consciência
para o corpo e para a sua respiração. E trazendo consciência para o corpo e para a respiração, a gente traz consciência para a nossa vida. Qual é esse lugar que eu estou aqui agora? Como que determinadas... A gente se dá conta, às vezes, dessas falas que você falou no início da live, daquelas coisas que a gente escuta de avós, de tios, de pais, né, que fica reverberando na nossa cabeça, que muitas vezes contribui para aquela construção daquele padrão, daquele tipo de comportamento, da nossa personalidade, que hoje a gente percebe que não faz mais sentido, que está emperrando, que está prendendo. E aí, quando a gente libera a galera lá de trás, né, e se autorresponsabiliza, a gente vai e busca uma terapia como essa, por exemplo, para a gente favorecer a nossa transformação, para trazer a autoconsciência. E mudar a nossa vida mesmo, ser o protagonista da nossa transformação, da nossa vida. E perceber também, acho que um cuidado que a gente tem que observar, e o que eu percebo muito, é o quanto estamos presos, né, e apegados, principalmente a alguns tipos de sofrimento. Porque existe, né, um padrão respiratório que você conhece bastante, que é esse padrão do sofredor, né? Que muitas vezes, quando solta o ar, sai até às vezes com um barulhinho, com um lamento, né? Como eu conheço pessoas assim, que é aquele do ó vida, ó céus, e ela fica preso, né, a pensamentos negativos, e tudo é negativo. Sai na rua, né, e todo mundo vai parar aquela pessoa e vai assaltar aquela pessoa. Todo mundo quer abusar dessa pessoa. Todo mundo, né, vai pegar o carro e vai bater o carro, porque vai, sabe? Então, o quanto essas pessoas estão presas a esse tipo de sofrimento, e elas não percebem que isso traz um benefício para elas. E elas têm um ganho, né? Que é claro que para cada um vai ser diferente. Eu não posso dizer, o ganho daquela pessoa é isso. Não. Cada um tem um ganho. Cada um tem um ganho. E ela não percebe que esse padrão respiratório leva ela a agir de uma forma específica, trazendo pensamentos repetitivos, negativos, né? Porque a expiração dessa pessoa, ela é muito prolongada. Então, está tendo também um desequilíbrio químico de CO2. Então, são pessoas que quase não vão agir, elas quase não vão ter atitudes de fazer. Elas preferem ficar na inércia, né? De tudo, na passividade. Tudo acontece comigo. A culpa né? é do outro. A culpa é do outro. Né? E eu sou a vítima. Então, a coisa do vitimismo. Então, como tem pessoas que, de repente, podem estar se identificando aí com esses padrões respiratórios. E só lembrando, não é algo específico, que você é assim, que você não pode mudar. Então, lembrando que isso são possibilidades, né? E que muitas vezes nós temos um pouquinho de cada um, né? Só que tem um que prevalece mais. Diferenciadas também, né? Sim. Não é uma coisa para sempre. Não. É muito mais situacional. É lógico que tem aquele padrão que a gente já vai carregando desde o momento do nascimento, como o Nilson falou no início da live. Sim. Mas a gente precisa ver que, dependendo das situações que a gente vive, aquilo vai se libertando ou vai nos aprisionando. Sim. Né? Esses são os padrões predominantes. Não significa que a gente só tenha esse padrão, não. A Cris está mandando beijo. Oi, amados. Cristina Barceiro, nossa amiga. Beijo, Cris. Saudades. Mas, gente, é muito importante, então, com essa live de hoje, né, vocês entenderem a contribuição aqui, de como é importante uma coisa tão simples, né, como a gente conhecer o nosso nascimento, entender aquilo que a gente... trazer mais para a nossa consciência, para o nosso conhecimento, aquilo que a gente ouvia quando era criança, e começar a se autorresponsabilizar pela nossa vida a partir de agora. Né? Uma vez conhecendo, entendendo, sabendo, seja por uma constelação, seja por um processo terapêutico, seja pelo próprio renascimento, a terapia do renascimento, ou qualquer outro tipo de recurso que você use, né? E conseguir entender isso, existem vários recursos. O renascimento, a técnica do renascimento, ela é vastíssima. Né? Porque ela não é só também ir lá no consultório e respirar, tem o returning, tem outros processos, tem outras formas de você também trabalhar o renascimento. A própria formação que o Nilson dá, que é uma semana inteira, né, de imersão, ela não só
é maravilhosa para nós que somos terapeutas e nos formamos como renascedores, mas para qualquer pessoa que queira passar por um processo de transformação. Que bom que você está gostando da live, Márcia. Sabe, que queira passar por um processo de transformação na vida dela. Eu mesma já presenciei nas próprias formações de renascimento pessoas que estão ali por elas, né, para buscar Sim. uma transformação. Sim. O Nilson, que é o mestre aí, já tem não sei quantas turmas já, sabe disso melhor do que eu, né, querido? Nessa última turma, eu recebi, né, uma aluna que tem um conhecimento gigantesco de terapias, né, de linhas terapêuticas muito grande. E ela já vinha trabalhando na vida dela a questão, né, do abandono da mãe, né, que a mãe acabou entregando ela para uma outra pessoa cuidar, né, esse pai, né, abusando muitas vezes sexualmente. Então, registros traumáticos muito fortes que essa pessoa trouxe para a vida dela, né? E o quanto as linhas terapêuticas vinham ajudando ela em todo esse processo. Então, na parte mental, né, na parte de estrutura, de pensamentos, nesses registros, nas próprias ressignificações, ela conseguia entender o porquê que a mãe tinha feito aquilo, né? O porquê que aconteceu, né, aquelas coisas com o pai, né, com alguns casos, né, específicos. Porém, ela ainda não conseguia Tinha algo lá dentro, né? ainda tinha algo que ela olhava para a mãe e tinha mágoa, tinha ressentimento. Ela não acreditava que a mãe tivesse amor por ela. Tinha um sentimento de rejeição ainda. Ela não conseguia tomar a mãe, né? Trazer a mãe para o coração e olhar para a mãe de uma forma amorosa. E isso só foi possível, né, depois de anos ela buscando né, vários tipos de terapias e de ferramentas. No processo de renascimento foi onde ela conseguiu, né, realmente sentir esse amor. Né? E o relato dela... Isso que você está falando é verdade verdadeira. E o relato dela foi, Nilson, só no renascimento eu realmente consegui sentir o amor que a minha mãe sentiu por mim. A gente sente no corpo, gente. É no corpo, é de verdade. É maravilhoso. Tá, né? E o quanto foi libertador para ela, sim, né? Isso. Sim. E o quanto que ela vai, né, ir para a vida dela a partir de agora de uma outra maneira muito mais leve, mais inteira. Não tenha dúvidas. A Cris aqui fala que super indica o processo. E a Tereza Milagres, que é uma querida, está perguntando como iniciar a formação com o Nilson. Gente, adiciona ele aqui, o Nilson Bolgeroni. Ele está aqui, é só você clicar aqui no nome dele e começar a segui-lo e manda um direct para ele. Porque você vai receber ele no próprio Instagram dele e do Instituto Ibrari também tem as formações. Quando que vai ser a próxima turma? Então, na bio tem um link que tem lá, tem o site do Ibrari, tem o meu WhatsApp, pode me chamar direto no WhatsApp que eu respondo. A gente vai ter uma formação que inicia agora esse domingo, mas já está com vagas esgotadas, que vai acontecer lá na Chapada, então estou indo domingo para Alto Paraíso. E eu vou ficar 15 dias lá, né? Então eu faço a formação uma semana e depois da formação a gente tem um encontro de renascedores. Depois dessa turma, a gente vai ter uma outra formação em julho, que aí aqui em São Paulo, são 8 dias, a gente fica, né, no hotel. É como você disse, não é só para quem quer atuar como um terapeuta em renascimento, é para quem busca, né, crescimento, evolução, né, autoconhecimento. Né? Então, esse equilíbrio emocional, o bem-estar, né, que o renascimento acaba proporcionando. Tá? E trabalhar, às vezes, essas questões que a gente vê como essa menina e outras 1000 pessoas que eu conheço. Sim. Eu mesma trabalhei questões em mim, assim, que eu fiz 300.000 terapias e realmente vai ali, é transformador. Você consegue ressignificar de uma maneira muito linda e bela, porque você acessa esse momento que é único na vida do ser humano, que é puro amor, que é a nossa concepção, gente. É maravilhoso. Sim. E também as vivências, né, que acontecem, que a gente tem o Returning, que é um treinamento de 3 noites. Então, temos treinamentos aqui em São Paulo, temos treinamentos agendados em Santo André, em São Caetano, que também aqui em São Paulo. E também teremos no Rio de Janeiro na primeira semana de maio. Mas aí eu passo todas as informações para quem tiver interesse.
Gente, é isso. Fica aqui o gostinho de quero mais. Estamos Esse homem finalizando. lindo, maravilhoso. Eu tenho muita paixão por ele, por todo o trabalho dele. Uma pessoa, um ser humano assim que a gente não tem palavras para descrever a sua grandiosidade, a sua humanidade, o seu carinho. Realmente, quem passa pela mão do Wilson, né? Não só na formação, mas em qualquer outra situação, vale muito a pena, porque é um aprendizado lindo. Então, vai lá fazer, Marisa. Chama ele lá, vai lá fazer. Quero muita gente que eu conheço nessa formação aí. Vai ser muito Porque bom. nós precisamos de terapeutas com essas técnicas. Nós o merecemos. mundo está precisando de humanidade, mas a humanidade consigo próprio em primeiro lugar. E a terapia do renascimento, ela promove esse olhar para si de uma maneira muito mais grandiosa, leve, amorosa. E aí é lógico que a gente reproduz isso nas nossas relações, né? E aí quando a gente vê, né? Só finalizando, e quando a gente vê, né, o Will Smith batendo dando um tapa numa pessoa, né, em pleno Oscar, a gente sabe o quanto a respiração poderia ter ajudado ele, né? Nossa Senhora, né? A lidar com aquilo, né? É isso. Gratidão, obrigado. Olha, muito querida, obrigado. Não tenho palavras para agradecer aí. Eu espero ter contribuído. Quando eu falei com você, logo depois da live da semana passada. É isso, espero ter contribuído aí com essa informação. Com certeza, com certeza. Vou baixar aqui esse vídeo, aí eu mando para você, se você quiser ir reproduzir nas suas redes, e vai estar sempre gravado aqui, gente, no IGTV, e em breve lá no meu canal do YouTube também. E gratidão ao Wilson Monteiro, que estará conosco na Chapada, na formação. Tá lá, vai fazer a formação também, vai ser maravilhoso, vai adorar. Eu tenho certeza, vai transformar a vida dele mais ainda, do que ele é um buscador também de muitos anos. Sem dúvida. E aí a parceria com o Wilson, né, do meurecall.com também, que nós somos aqui cofundadores. O Wilson aí sempre gentil e disponível para poder alavancar o nosso trabalho. Isso. Também, né, quem estiver assistindo, entra lá no meurecall.com, faz o cadastro, tem a minha comunidade, né, de terapia de renascimento e a sua também. Como é que chama a sua mesmo? Propósitos. Propósito com Magda Baeta. Show de bola. É isso, gratidão, gente. Obrigado. Então tá, querido, ó, muita gratidão, beijo no seu coração, em breve estaremos juntos. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada pela participação de todos. Tchau. Tchau.